gostaria então que a Cristina Siqueira falasse apresentar, né? Mas é se apresentar, né, Cristina? Se apresentar, pense hoje no território que você mais escreve, a Praça da Matriz, que tem um carinho e um afeto tão grande, né? Falo isso com propriedade porque conheço sua obra literária, conheço seus pensamentos, não todos, mas boa parte deles, né? Já atuei num espetáculo de Cristina Siqueira, escrito por poesias, dirigida por Antônio Mendes, em 93 ou 94, Chama de Vida, lá no Teatro Procópio Ferreira, e fala um pouco dessa Cristina Siqueira, poeta, literária, escritora tatuiana. Bom dia, eu estou hiper feliz de estar aqui e eu queria saudar meus amigos que estão ali, todo mundo no rock and roll, entendeu? A Lucinha, o Décio, o Jaime estava ali agora mesmo, a Heloísa, é a minha turma de rock and roll mesmo, né? Porque a minha carreira começou na estrada, né? Assim, existe uma compulsão muito grande por escrever e por extravasar tudo que está dentro de mim. E eu fui me descobrir poeta. Poeta é mais uma atitude de vida do que o que a gente escreve. Eu esqueço. E estou hiper feliz de estar aqui, porque eu acho que é uma sementinha que eu plantei lá atrás, como o Rogério é testemunha disso, e muitas pessoas daqui. Eu escrevia muito no Café Canção, que era um lugar que tinha ali, tem um poema aqui que eu escrevi para a cidade, que é a paixão da minha vida ser de Tatuí, né? Porque a gente pode ir assim, voar mundo, andar pelos mares, pelas terras, mas a nossa raiz é o que nos impulsiona. Então eu fico hiper feliz de perceber que você leva adiante essa história, o teu coração tatuiano, sabe? Eu tenho muito orgulho, porque aqui eu me fiz, aqui eu tive Dona Leila, aqui eu tive a professora Almira, professor Ruedas, professor Borges. Então existia um fôlego cultural, sempre existiu. É a diferença da nossa cidade. Eu acho que agora você impulsionou isso, porque eu vejo assim, evento também é cultura, mas cultura é raiz. O evento é a festa da cultura. Cultura é raiz, é o material que a gente faz, é a sementinha de cada um desses escritores que estão aqui. Então, eu fico muito feliz de saber que eu comecei antes e que hoje eu estou vendo florescer. Então, é muito importante isso. Com certeza, é uma riqueza muito grande. E a gente que comemora esse dia 4 de maio, hoje é dia 3, mas comemora o dia 4 de maio como Dia da Literatura Tatuiana, é uma grande riqueza, né, Cristina? Eu acho uma grande riqueza, e você colocou esse espaço para falar da minha obra. A minha obra é imensa, então eu gostaria, sabe do que, Rogério? De te pôr nessa jogada e você fazer pergunta e eu responder. Porque eu não quero me estender além do que as pessoas podem suportar. Não, eu vou... Mesmo porque no canal do YouTube do museu tem bate-papo com Cristina Siqueira, que dá para você assistir lá, prestigiar. Aí tem muito mais com profundidade, né? Sim. Hoje é um conhecimento, mas profundidade. E Cristina Siqueira está aí nas redes sociais, sempre aberta. Ela abre o ateliê, que é a casa dela, o ateliê Cristina Siqueira, justamente para quê? Para receber, o ano passado recebeu professores e alunos de diversas escolas públicas, estaduais e municipais, justamente para falar da sua produção literária e, melhor ainda, não só falar da produção literária, como também de incentivar futuros escritores. Né? E dentro desse trabalho magnífico, a Escola Barão do Churuí pegou a obra Prisma e fez um grande trabalho com os seus alunos, inclusive um deles com meu filho participou. Né? E o que é o Prisma para você, Cristina Siqueira? É o brilho de cada um. Eu vejo em cada pessoa o que ela tem de melhor. Então a minha postura espiritual na vida é essa. A minha história também é muito espiritual. Eu transcendia um monte de coisa. A crítica, a marginalidade, eu conheço tudo, sabe? Eu tive uma época que eu escrevi um livro, A Favela é a Vista da Minha Janela. Era o último reduto,
sabe? Uma época que eu dormia no chão e que eu não tinha dinheiro para nada, né? Então, essa história da minha vida, essa colcha de retalhos da minha vida, esse patchwork da minha vida, é uma soma de fragmentos de vida. Porque eu acho que isso é o papel do poeta, é viver, entendeu? A minha matéria-prima é a vida. E por graças a Deus e aos professores que eu tive, eu tenho um fôlego gramatical muito grande, eu tenho um vocabulário muito grande, né? Então, assim, entre a literatura nacional e não só internacional, né? Porque eu tenho um respaldo internacional, o meu cognome é Senhora das Palavras, sabe? Eu conheço bem, porque assim, eu tive a honra de fazer parte de um espetáculo chamado Chama de Vida, que foi apresentado no Teatro Procópio Ferreira, lançamento de um livro, né, também, de dois livros, nessa noite que ocorreu. E assim, pensa, a pessoa com 16 anos, pegar um conteúdo de Cristina Siqueira e ter que interpretar aquelas palavras. Eu não sabia como começar a falar. Eu não sabia o que significava os carros ultrapassam, as pessoas ultrapassam. Era uma frase da obra de Cristina Siqueira que era o encerramento do livro. Como fazer aquilo e dar propriedade de vida para aquela fala, né? E foi por meio de brincar as palavras. E pior ainda, ela acompanhava os ensaios. Ela ia aos ensaios. Então imagina, a gente falava, tremia o queixo, chorava o coração para tentar acertar, mas ela sempre ali pronta, como sempre está aqui para todos, para todo mundo, né? Ela virou e falou assim: brinque com as palavras, pegue a palavra e transforme ela no que você quiser. E é esse ensinamento que eu passo para os meus filhos hoje. Brinque com as palavras, não escreva, brinque com as palavras e veja qual é a escrita que você vai ter. Então isso foi muito enriquecedor. E Chama de Vida foi lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero lembrar aqui uma música do Milton Nascimento, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. Então, para esse povo todo que está aqui, a minha presença, mais do que para vocês, é para mim glorioso. Eu quero estar onde o povo está. Sabe por quê também? Porque eu não sou política, entendeu? A minha alma é a alma das pessoas. Sabe, eu não estou comprometida com nada, eu não assino embaixo de nada, eu assino embaixo do que é bom, sabe? Então eu tenho essa liberdade, porque uma outra coisa que é, para quem gosta de escrever, é a liberdade de expressão, que é muito importante. E para ser liberdade de expressão, você não pode ter vínculo, falar por ninguém, você tem que falar por você. E o tanto que é difícil isso, né, Rogério? Muito difícil, muito difícil mesmo. Mas não impossível. Não, a gente consegue. Tem que buscar formas, buscar estratégias, descobrir qual é a forma que vai chegar naquela pessoa. Porque a gente depende do Estado, né? Então isso é importante. Exatamente. Também. E agora vem o lançamento de um livro. Então, eu estou hiper feliz, porque assim, esse livro, As Borboletas Não Voam em Linha Reta, é a minha cara, sabe? É a minha cara, porque é aquela coisa assim, eu custo chegar no título de alguma coisa, porque eu acho que tem que ser fiel, né? Então, assim, a borboleta vai ali, vai lá, vai lá, vai lá. Uma carreira, no meu caso, nômade. Por quantos lugares eu fui passando com um caderno embaixo do braço, porque não tinha celular, né? Não tinha como, era caderno mesmo, cadernos que hoje são relíquias, né? Eu tenho museu na minha casa, praticamente, né? De relíquias, de cadernos, de cartões postais e vida, né? Muita vida, muito conteúdo. Vale a pena provocar Cristina Siqueira e conhecer o seu ateliê. Está aberto, é só avisar. Exatamente. Né? É só avisar. E assim, As Borboletas Não Voam em Linha Reta, o livro vai ser lançado sexta-feira que vem, dia 9 de maio, no Museu Histórico Paulo Setúbal, que é um aparelho educacional da cidade de Tatuí, de um movimento assim extraordinário que você dinamiza, porque se perguntarem para mim qual que é a sua profissão, eu falaria que você é dinamizador de cultura, sabe? Que é o que você faz.
você põe fogo, entendeu? Você incendeia a paixão de cada um. E eu sou uma mulher apaixonada, então assim, eu entro na onda legal, entendeu? Bem legal mesmo. Eu gostaria que vocês estivessem lá comigo nesse dia, e para dar um abraço, para conversar, e pelo amor de Deus, para receber vocês numa casa que é nossa, né? E eu acho que é isso. E a Casa de Paulo Setúbal se tornará mesmo, de fato, a Casa da Literatura Tatuiana. Porque, em breve, vocês verão que nós vamos divulgar aí várias ações de agora, dessa semana em diante, até o futuro próximo, que não é muito longo, que vem com nova expografia para o Museu Paulo Setúbal, novos conteúdos. O Museu Paulo Setúbal fala do Paulo Setúbal, mas não fala da sua literatura, dos outros escritores tatuianos. Vai ter sala exclusiva dos escritores tatuianos. A cada 3 meses, 3 escritores ocuparão os espaços. Vocês sabem que o trabalho é árduo, depende de muita gente, e quem está nos incentivando e junto conosco nisso é a família Setúbal por meio da Fundação Itaú Cultural. Então vocês terão muitas novidades nos próximos 4 anos, e já começando essa semana com muitas novidades aí para o novo Museu Paulo Setúbal, onde também iremos focar aí a inclusão, colocando uma melhor acessibilidade para o museu, porque o museu, quando foi inaugurado em 2009, ele era 100% acessível. Hoje, com as mesmas benfeitorias, ele é 30% acessível. Como progredimos na inclusão. E agora está na hora do nosso museu acompanhar essa progressão, né? Além disso, lá terá também a história dos doces da cidade, porque hoje somos a terra dos doces e não falamos dos doces. Né? Era assim o conceito. Exatamente. Era tanta ternura que virou doce. Então o museu vai vir com muitas novidades, com muito apoio da família Setúbal, da cidade, a gestão pública, a sociedade civil inteiramente trabalhando, porque já nos conselhos esta semana eles já começam a receber o projeto expográfico para ser apresentado. Então os conselhos de cultura, turismo e patrimônio, deste mês as reuniões, já vamos apresentar aí a nova marca do museu, como será a nova expografia do Museu Paulo Setúbal.